Muito boa noite para vocês. Está começando agora mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Eu sou o Anderson Ferreira, ao meu lado Elton Ervati, Chegamos! para mais um episódio. Aê, chegamos aqui para mais um episódio do Bicast. É isso aí. Antes da gente apresentar o nosso convidado, vamos falar um pouquinho da Biconte? Vamos falar um pouquinho da Biconte. A Biconte, né, para quem já acompanha aqui os nossos episódios, o Bicast nasceu aqui da Biconte, né, que a Biconte é a nossa contabilidade 100% digital e hoje nós atendemos o Brasil inteiro através da digitalização, que é tecnologia aí de automações, aplicativos próprios, tudo aquilo que você precisa para trabalhar aí no seu negócio. Nós cuidamos aí desde a abertura do seu CNPJ até as emissão das suas notas, apurações mensais, e estamos aqui para apoiar você, empreendedor, prestador de serviço, comerciante, a ter uma contabilidade aí conectada com o seu negócio e muito mais barata, porque a gente trabalha de forma 100% digital. Boa, é isso. É isso. O convidado de hoje tá no ramo há 40 anos. Cara, eu tô até com medo de falar aqui próximo do microfone, Anderson, porque esse cara sabe dominar a arte de falar aqui no microfone. Esse entende. Cara? E esse entende, e para nós é um privilégio ter ele aqui, né? Muito obrigado pela presença. Por favor, presente. Vamos fazer as honras então aqui. Hoje conosco aqui no Bicast, um episódio muito especial com ele, João Carlos de Freitas. Seja bem-vindo. Ô Elton, eu que agradeço, obrigado a você, o Anderson, né? Todos os amigos que estão conosco aí, né? Pessoal da contabilidade, da Bicast, né? Eu queria entender, cadê essa abelha aí que eu não vi por enquanto, né? É legal, né? Legal, é sui generis, é original, né? Com certeza. Mas é isso aí, vamos lá bater um papo, né? Falar das coisas da vida, né, enfim, do dia a dia, do esporte, Com certeza. tudo, tá valendo tudo, né? Não, Só não vale dançar homem com homem, mulher com mulher, o resto vale tudo. E hoje em dia vale tudo, né? Também vale, né? Quando o Tim Maia fez, ele não supunha que É a música verdade. dele ia ficar superada, né? Exato, é coisa do passado já. Mas, João, só para um exemplo, a gente começou a fazer os bate-papos ali com os nossos amigos, clientes ali no escritório, né? E aí um dia a gente olhou e falou assim, pô, por que não a gente não levar esse bate-papo para uma mesa de podcast e a gente deixar isso para a eternidade, né? Então saem muitas ideias legais, histórias inspiradoras de vida, porque por detrás de toda empresa existe um ser humano ali que sonhou, desejou, quis ter aquilo e quis fazer aquilo acontecer. E a gente ampliou isso daí não só para os nossos clientes, mas também para algumas figuras importantes da nossa cidade, onde você também faz parte dessa uma das figuras importantes, né? Já passou por aqui o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito, alguns vereadores, empresários de sucesso aqui da cidade, e você não podia ficar de fora. Então... Eu preciso baixar o nível um pouco. Não, mas pra gente é uma honra ter você aqui. Eu vou te contar um segredinho, cara. Eu, assim, no início de carreira, eu fui engraxate, né? Quando eu era garoto, fui pintor de parede. Mas aí, quando eu comecei a entrar no mundo corporativo, assim, eu fui trabalhar em contabilidade. Pô, que legal, né? João. Agora, se eu falar coisas aqui, vocês vão dar risada, né? E até as pessoas que são do ramo aí, eu sou do tempo do diário com gelatina. Diário com gelatina. Ninguém sabe o que é isso. Caramba. Mas eu copiava diário, né? Hoje está tudo digitalizado. Sim. Mas no meu tempo era assim. Aí um dia, aquilo lá você tinha que levar para o juiz, né? Todas as vezes que você ia abrir o livro, você tinha que ir lá para fazer a abertura e ela era assinada pessoalmente pelo... E era um livro mesmo, viu, Era um gente? livro fiscal. Hoje não existe mais isso. Quando a fiscalização chegava na empresa, a primeira coisa que eles pediam era o diário, né? Exato. E ele era desse tamanho. Exato. Né? Ele é bitelão. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí, quando você ia levar para o juiz, para abrir para fechar também, né? No encerramento você tinha que levar também. Mas você tinha que levar mediante uma petição, né? Como é que a gente chama aqui? Um requerimento, né? Sim. E aí eu que fazia, era moleque, mas eu mesmo fazia, papapá, e meu chefe assinava, lá ia eu lá no Palácio da Justiça, em pôr paletó e gravata. Eu tinha 15 anos de idade, né? Mas era assim, esse era o ritual. Aí um dia, cara, eu fiz a petição, fiz o requerimento, foi excelentíssimo doutor juiz, seria o juiz corregedor, papapá.
Eu pus lá, excelentíssimo senhor juiz, doutor carregador. E passou, né? Levei pro meu chefe, nem assinou, lá fui eu. Cara, a hora que o juiz pegou, ele viu na hora. Da mãe, né? Tanta coisa pra ele, na hora ele viu. Quem que bateu esse requerimento? Fui eu mesmo. Você é burro. Eu tinha 15 anos de idade, o juiz, né, eram outros tempos, né? Ninguém poupava ninguém, não. Aí já você se retire daqui, vá corrigir esse requerimento, depois você volta aqui. Moral da E história. para eu A falar pro empresa meu tá... chefe que por causa de um bendito dia. E isso porque eu precisei ir lá fazer, porque era por isso que era corrigido, porque eu inverti uma página, né? Sim. Era a página 136, eu meti na 156 e não podia, então eu tinha que passar pelo crivo do juiz. Então eu fico pensando hoje, né, pô, a contabilidade está tão... Totalmente. Tá tocando tão fácil no digital. Totalmente. Mas na época era sistema RUF, né? Sim. Débito, crédito. Sim. Cara, era, olha, E hoje em dia... bater conta, não batia conta. E hoje em dia nem papel usa mais. É tudo Tudo eletrônico, no tudo aplicativo, eletrônico. tudo 100%. Aqui, tá vendo? Tamo aí. Você nasceu na época certa, não? Começamos nessa fase, né? Acho que lá, quem nasceu a partir de 1980 começou a já entender o que era digital, né? Começou os videogames, daí depois começou a internet, né? Então a gente faz parte dessa transição aí, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. São vocês. Mas para quem acompanha o futebol aqui em Campinas, Anderson, cara, quem não conhece o João Carlos de Freitas, né? Principalmente os bugrinos e os Ponte Pretanos já sabem dos comentários que ele faz em todos os jogos, na rádio, né? O João Carlos de Freitas hoje está aqui na rádio Jovem Pan de Campinas, né? Jovem Pan News. Jovem Pan News de Campinas. Porque senão quando chega no Ibope, o pessoal fala assim, que rádio senhor, eu ouço Jovem Pan, aí cai para Jovem Pan 89. 89, não é? meu Jovem Pan 100.3. News, que é novidade, notícias, né? Notícias. Mas, João, todo mundo já te conhece do esporte, né? Mas vamos conhecer quem é o João Carlos de Freitas, né? Conhecer um pouquinho da sua história aí, onde você nasceu, cresceu. Sou um campineirão da Gema. Procuro falar grosso, assim, para representar, para não deixar dúvida nenhuma. Mas eu sou, e olha, eu vou te falar, viu, Elton, eu sou um campineiro, assim, fanático, né? Eu gosto da minha cidade, amo a minha cidade. Quando eu saio, assim, que não são muitas às vezes, saía mais já. Mas o meu prazer é voltar, né? Olha que você está entrando assim em Campinas, né? Seja pela Anhanguera, lá por Souza, lá em cima, assim, em qualquer lugar. A hora que você vê Campinas, parece que o ar se renova, né? É verdade. Eu tenho esse sentimento pela cidade. Mas a cidade cresceu muito, né? Sim. Eu sou da Campinas, onde a gente passeava à noite, ali na 13 de maio, no centro da cidade, olhando vitrine. Tinha um bondinho ali, Tinha né? um bondinho, era tudo romântico, né? Era uma circulação. O Cine Ave Maria, né? Que era onde depois foi Regente, Alvorada, mas ali era chamado Cine Ave Maria. Ali assisti tantas fitas, né? E sempre, meu pai gostava muito de cinema, então eu cresci vendo cinema. No campo da Ponte Preta tinha ali no Salão Nobre, né? O estádio Moisés Lucarelli, ali em cima da fachada tem um Salão Nobre. Sim. Ali também era um cinema, se passava filme, né? Olha, não sabia disso. Teve um filme do Mazzaropi, mas fez um sucesso mundial, né? O Mazzaropi era fantástico, talvez o maior, a gente chamava o quê? Ele é um comediante, um cômico, né? Não chegava a ser um humorista, que é diferente, o humorista é o que escreve, né? Ele também escrevia, mas ele era mais um comediante. E chamava-se Chico Fumaça. Esse filme rodou o mundo. E aí eles exibiram no Campo da Ponte, mas fazia fila. Olha. Tinha que projetar 3, 4 sessões, né? Então eu tenho a memória, assim, da cidade, sabe? A memória, né? Uma memória afetiva daquela Campinas raiz. E hoje as coisas mudaram bastante, né? Não sei se para melhor ou para pior. Mas aquela Campinas romântica não tem mais. O Bosque de Jequitibás era assim, ponto. Tinha até uma boate, né? Um bar, uma espécie de Lá dentro? Lá dentro funcionava, né? Era muito.
ainda tempo dos cassinos, né? Que depois Sim. o cassino foi Depois, proibido. E eu também não peguei os cassinos, né? Porque eu também não sou tão velho assim. Mas era um point, né? Ali, sem contar os estádios, né? Tanto da Ponte quanto do Guarani, né? O da Ponte ele era mais acessível. O do Guarani era considerado longe, né? Olha só como é Olha, que caramba. o campo do Guarani é longe, era o quê? e tá 800 do metros, lado. Ah, mas para os recursos da época, ele era considerado já mais distantes, né? E assim vai, né? E assim é a história da evoluiu. cidade. Hoje tem o quê? 1 milhão e quase 1 milhão e 200, 1 milhão e 139, né? Que diz o censo aí. Então é uma. E sem contar que hoje você tem que agregar A região. a região, né? A região dá 3 milhões e pouco aí de habitantes, né? Então, Exato. virou uma metrópole, né? Virou terra de ninguém agora. Ô João, e como despertou aí o interesse pelo jornalismo, em particular pelo esportivo? Como que foi? Na verdade, eu sou um jogador frustrado, né? Tentou jogar? Eu joguei assim até um tempo, né? Teve colegas que fizeram carreira, é, mas eu queria ser jogador. Mas aí não deu, claro, né? Então eu tinha esse aprendizado, né? Porque eu acompanhava pelo rádio, né? O meu primeiro amigo, né? A minha primeira conexão com o futebol, principalmente, foi com o rádio, né? Através das narrações. Uhum. As Copas do Mundo a gente ouvia, né? O tempo das emissoras, porque o rádio ele era o veículo maior, né? A televisão era muito incipiente, a televisão não Sim. tinha essa. O acesso não era O fácil, né? acesso era. Pouca gente tinha aparelho, né? Sim. E não era popular, né? Vamos dizer, Sim. a televisão não Só era quem um tinha veículo dinheiro pra popular, conseguir. era caríssimo a televisão, né? E tanto que na minha casa a televisão entrou, a minha casa ainda foi uma das primeiras, em 1963, né? Caramba. E assim mesmo, era pouca gente, né? E para comprar uma televisão em casa, precisa fazer uma vaca com a família inteira, porque senão você não conseguia. Mas o veículo mesmo era o rádio, né? Eram as narrações, e elas eram. O rádio é assim, né, o Anderson? O rádio, ele vaza a sua imaginação, né? Exato. Uhum. Então, se você ouvia um futebol, por exemplo, eu ficava ansioso pelas férias de escola. Eu ia na casa de uns tios que morava aqui perto de Pedreira, lá numa fazenda. Eu ia sempre para lá. Então eu ia, levava meu radinho para ouvir os jogos do Santos, que eu gostava do Santos, né? Quem não, né? Que meu pai era corintiano, assim, gostava mais do Corinthians, meu tio também. Então eles achavam que eu ia ser corintiano, mas aí quando eu vi Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, aqueles caras de branco, assim, fazer o que eles faziam, não, esse aí que eu quero. Então eu comecei, assim, eles que me apresentaram o futebol. E aí, pelo rádio, você fazia aquela imagem, né? Quer dizer, os gols do Pelé eram bonitos, mas pelo rádio era mais bonito ainda, Sem dúvida. né? Sem dúvida. Então, e o rádio te dá essa riqueza de imaginação, né? Porque o rádio, a imaginação é sua, né? Então, Exato. ele te leva aonde você quiser, onde o seu pensamento permitir, né? E ali eu consumi esse tipo de futebol, né? Com os grandes jogadores, mas tudo ali dentro do radinho. E aí, conclusão, você gosta do esporte, mas você também aprende o jeito de receber a comunicação, né? Sim. Então eu falei, eu fui para a faculdade em 76, fazer jornalismo. E aí a minha vida, assim, era lá na faculdade, era falar de futebol, né? Estava sempre falando. Até que muitos dos meus amigos, né, alguns deles, já eram da imprensa, né? Uhum. Um era da IPTV, era o Campos Filho, né, que já era da Sim. IPTV. Tinha o Antônio Carlos de Júlio, que era na época, da TV Diário do Povo, trabalhava na Rádio Cultura. E sempre tem alguém que liga pra gente numa hora que... né? Aí. Então, mas faz parte, viu? Não tem problema. Não, Ah, fica normal, tranquilo, normal. fica tranquilo, João. Faz parte aqui. Cara, eu lembro a primeira vez que eu entrei num estádio. É. Nossa, foi assim, o tamanho disso, É muito grande. né? Muito grande. Eu fui aqui no Moisés, depois fui pra São Brinco. Paulo, nos estádios de lá, Morumbi, Palestra Itália, que era na época Palestra Itália.
É algo surreal. É surreal. Você lembra a primeira vez que Eu você lembro, foi? eu lembro que a primeira vez que eu fui com meu pai, meu tio, meus primos, lá no Brinco de Ouro. E era um jogo, cara. Nem sei por que tinha esse jogo. Porque o time era de terceira divisão, mas acho que era um amistoso. Que o Palmeiras trouxe pra cá. Eu sou palmeirense, né? Mas meu pai é palmeirense. Isso é de família, né? E aí o Palmeiras trouxe pra cá o jogo pra jogar com o Paysandu. Nossa. Mas foi um jogo assim, foi uma lavada do Palmeiras. Foi a primeira vez que eu fui no estádio no Brinco de bom Ouro. assistir, é Jogo assim, bom, né? jogo bom, jogo bom. O senhor lembra a primeira vez que foi ao estádio? Lembro. Foi no campo do Guarani, um Santos e Guarani. E eu fui para ver o Pelé, né? O Pelé jogou bem, só que o jogo foi 1-1. Quem fez o gol do Santos foi o Pepe e o Guarani foi o Oswaldo, que era um ponto esquerda, né? Bom jogador também. Foi assim a primeira vez num campo de futebol, né? E depois seguiu, né? Aí o Santos não precisou mais de mim, né? Porque o Santos era muito forte. Então aí eu resolvi seguir meu pai, que meu pai já torcia para outro time, que era de Campinas, né? Aham. Então eu ficava mais ligado no gosto do meu pai. Falei, deixa o Santos seguir a vida dele, né? Que ele não precisa de torcedor. Hoje tá precisando. o Agora Santos. tá precisando. Justo no ano do Pelé, né? Eu costumo dizer que na década de 60, se o Santos disputasse 10 mundiais, coisa que ele não fazia, porque não tinha esse valor que hoje dão para a Libertadores, né? E até para esse campeonato que se disputa, que o Fluminense está jogando aí. O Santos, ele ganhava dinheiro excursionando, né? Então ele nem participava de Libertadores. Ele participou de 3 ou 4, ganhou 2, né? Assim, mas ganhou lá com desdém. Era muito acima o nível do Santos, né? E foi que ele não... O costume da época era esse. Mas tivesse disputado 10, 9 ganhava, com tranquilidade. Naquela época tinha tanto dinheiro assim envolvido no futebol como é hoje? Não tinha não. Os salários não eram... Não, imagina. Tanto que você vê o Pelé, que foi o Pelé, né? Falou Pelé, não precisa falar mais nada, né? 1970, ele era campeão mundial, tricampeão mundial. Ele era um dos desportistas mais bem pagos do mundo. Ao lado na época, Cassius Clay, né? Que depois veio ser a Mohamed Ali, que era o boxer, né? Que era o pugilista, né? Também um dos maiores de todos os tempos. Eram os dois que mais... os maiores contratos eram deles. Era $10.000 por mês. Eles ganhavam $10.000 por mês, em 1970. Tudo bem, que é relativo, Sim, né? sim. O mesmo dólar, ele inflaciona, né? Mas, se você trouxer para a realidade de hoje, eu brinco sempre, falo, gente, $10.000, você não arruma centroavante para o Mirassol, né? Você não arruma um centroavante para a série B, Série A2, é difícil. Um atacante hoje da Série B custa, no mínimo, $20, $30.000 por mês, né? Mas naquela época, então esse é o parâmetro, né? E era um grande salário, né? Quer dizer, eles ganharam, assim, para os padrões da época, eles ganharam dinheiro, mas não é. Hoje é um absurdo, Surreal. né? Hoje tem hora que você não acredita, você fala, mas esse salário existe mesmo, né? E existem, né, esses salários aí, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Só que é assim também, né, Elton, Anderson? É minoria, Sim, Sim. né? sim. Porque a criança, ela tem como modelo ligar a televisão, ver o Haaland, né, ver o De Bruyne, os grandes jogadores europeus. Então a criança, os meus netos, por exemplo, se você perguntar jogador do Brasil, eles sabem muito pouco, mas eles acompanham, é uma cultura globalizada. Agora, essa não é a realidade, né, do futebol brasileiro. Não é assim. Nem sei se mundial é também, acho que também não é. Mas no Brasil você tem 15 mil atletas profissionais de futebol. Desses 15 mil, o que ganha dinheiro assim é 0,0001. É bem pouco. É muito pouco, né? A maioria não é essa a realidade. Então, tivemos muitos grandes craques que eram fenomenais e hoje tem dificuldade, né? Exato. Passam dificuldade. Você Exato. até vê nomes aí, às vezes. Uma vez eu vi uma matéria até comparando o que o Hendrick já ganhou com o que o Pelé ganhou. Eu acho que O Hendrick já ganhou mais do que o Pelé, mas não tem a com dúvida. 17 anos. É isso mesmo. Esse é
esse é o parâmetro, né? É horrível Essa isso, é a né? relação de Não, hoje. mas é horrível saber disso, É, né? porque agride, né? Agride. A minha geração acha que o Pelé é impagável, não tinha dinheiro para comprar o Eu Pelé também hoje. acho, eu também acho. Mas eu imagino que nesse tempo evoluiu bastante, tanto a cobertura esportiva, de rádio, Sim, TV. sem dúvida, sem O que o senhor dúvida. lembra que antigamente era de um jeito e que hoje tá melhor? Ah, era assim, você já chegaram a assistir Canal 100 aqui no cinema? O Canal 100 era o seguinte, era um filme que passava sempre na parte de jornal do cinema, né? Antes de começar a sessão, tinha um jornal, e no jornal ia o futebol do Canal 100, que era filmado geralmente no Maracanã. Então, quem vai assistir aquilo, principalmente a gente que é da área, era assim, por exemplo, muitos narrados pelo Cid Moreira, né? Fala assim, no Maracanã, o Flamengo jogou contra o Fluminense, 150 mil pessoas, jogo duro, olha só, o Flamengo faz o primeiro gol. Não falava o nome do jogador, não tinha, sabe, não existia preocupação jornalística, né? Não tinha muito dessa, né? A informação era uma informação mais superficial, de modo geral. O jornalismo esportivo ele não era tão incisivo. Hoje não, hoje é uma informação. Se o cara puder saber o DNA do jogador, né? Sabe até quanto corre. Esses dias falou que o É Hulk em um jogo perdeu 6 quilos É, num jogo. exatamente. Absurdo. Hoje, assim, o teor de informação é muito grande, né? Ainda mais com a internet, onde ela precisa produzir conteúdo, né? Às vezes bons, às vezes nem tanto. Então a diferença é essa que e outra coisa, vinha pra gente só o lado romântico, né? Então tudo que aparecia na mídia era bonito, não era, né? Não tinha quase que nenhum teor do contraponto, né? Uhum. Por exemplo, no Brasil nós tivemos um jogador muito polêmico chamado Almir, década de 60. Almir era um terror, né? Como pessoa. O cara ia no bar, dava tiro nos outros. Era um cara assim. Só que assim, fosse hoje, seria. Você precisava fazer um jornal só para cobrir as façanhas do Almir nesse, né? Aquela época não, aquela época ele era um bom jogador. A pessoa falou, ele foi no bar, deu uns tiros lá e ficava por isso mesmo, né? Não tinha muita. Hoje, hoje um assunto desse faz uma mesa redonda com Exato, 10 O sem cara aí foi pra dúvida. iluminar. balada, já é Sem um dúvida. assunto. É, É. e Sem também a dúvida. segmentação, né? Porque hoje tudo, a comunicação é segmentada por causa das TVs a cabo. Então, os programas de esporte, de outras pautas também, né? De outras editorias, você tem que cobrir, por exemplo, como é que a Sport TV faz para ficar 24 horas falando de esporte? Tem que ter muita coisa, né? Então, tudo é importante, né? Além dos eventos que eles passam, tal, tem as mesas, as discussões. Não só a Sport TV, tem a ESPN, Sim, tem né? vários. São vários canais que só fazem esporte, só Band fazem. Esporte, né? A Band É, tem um canal só de esporte. por exemplo, a Band tem, todos têm, né? Alguns, por exemplo, vamos passar só vôlei, Sim. só esporte olímpico, quer dizer, ficou muito segmentado. E em todas as editorias, na política também, né? Canais, a Globo News, a CNN, a PAN tem um canal assim, que é só News, né? All News, que eles chamam. A Record. A Record, todos têm, né? Então, o jornalista ficou muito especializado. Ele tem que saber mais de cada vez menos, né? Ele ficou, te dá um segmento para você saber muito daquele segmento. E eu, jornalista, assim, eu me considero um jornalista amplo, né, de modo geral. Embora eu seja especialista em esporte, mas eu faço, na PAN, eu faço política também, faço economia. Eu ando por essas editorias, né? Mas são editorias que têm, por exemplo, economia tem 1000 jornalistas aí trabalhando com economia, outros política, outro agropecuária, quer dizer. Então ele ficou realmente Nichado. inchado e a qualquer momento você tem informação. E a informação sem você perceber, a informação é subliminar. Sem você perceber, você fica viciado nela.
É verdade. Você pega as rádios aí que fazem notícia, você pega a minha lá, Pan News, a CBN, né? Você vicia, né? Você vicia, você quer ouvir notícias, você acaba, se você for analisar bem, o que você tem a ver com, mas não, virou uma coisa, assim como você consome arroz e feijão, você consome notícia, né? Não, com certeza, com certeza. Então ficou realmente mais específico, né? Mais pontual. E, João, 40 anos de história, é uma vida, né? Eu acabei de completar 40 anos esse ano, Pois é. já tô com dor na coluna, mas é uma vida. E nesses 40 anos aí, o que você quais as suas primeiras lembranças aí quando você começou? E o que você considera que foi o mais importante da mudança do jornalismo aí nesses 40 anos? Então, quando eu comecei por falar bem de futebol, principalmente, né? Então, como eu estava falando para vocês, alguns que já trabalhavam viram, falaram, você pode ir lá comentar que você fala bem de esporte. Eu não tinha a mínima ideia disso. Eu gostava de escrever, como até hoje gosto, né? Mas gostava mais. Hoje eu me considero assim meio preguiçoso e meio poderia me aplicar mais, mas eu ainda tenho assim um pouco de. Mas antes de falar eu tinha medo, né? Sério? Tinha medo, tremia para falar, nossa senhora. Eu me soltei na faculdade, cara, apresentando trabalho, né? Sim, sim. Né? Me lembro até o trabalho. Aí, no meu caso, é uma transição, né? Eu fiz um trabalho na matéria de publicidade e propaganda. Eu fiz tudo sobre a Segunda Guerra Mundial. A publicidade na Segunda Guerra Mundial. Toda a saga de Goebbels, essas coisas, eu fiz, mas fiz bem feitinho. E eu tive que apresentar, porque eu tinha uma equipe grande, mas ninguém queria. E aí jogaram para mim, eu falei, meu santo Deus. Aí eu fui lá, apresentei, eu não sabia, tremendo. Só que eu comecei tremendo, depois comecei a ficar bom. Falei, agora eu não quero que acabe mais. Eu acho que a partir dali, né? E na imprensa aconteceu um fato pontual também, olha só. Em 1977, tivemos os famosos Jogos de Ponte Corinthians, né? Que isso ficou na história. Sim. Né? Aquilo parou o país. Foi um negócio, né? Valeu mais do que Copa do Mundo, né? Um negócio fenomenal. E aí teve tudo que teve. O Corinthians foi campeão, aquelas polêmicas, etc. Eu acompanhei tudo, né? Estava em todas. E depois, o Rui Rei, que foi o protagonista na expulsão lá do Cídio, ele foi para o Corinthians. E imediatamente teve o jogo contra a Ponte Preta, aqui no campo. Então ele vinha jogar contra a Ponte pelo Corinthians, estreando, né, jogando pelo Corinthians contra a Ponte. E eu fui assistir ao treino da Ponte. Um sábado pela manhã eu estava lá, no campo da Ponte. E nisso chegou a reportagem da Globo. Eles iam fazer para o Jornal Nacional, era um sábado, daquele mesmo sábado. E o repórter era o Roberto Cabrini, e ele é de Piracicaba. Sim. E aí ele chamou lá, pediu lá para uns torcedores, né, e a pergunta era o seguinte, você vai vaiar o Rui Rei, né? Aí fez uma filinha lá de uns 4 ou 5 torcedores, aí eu ia passando, eu vi, fiquei, né? Aí eu comecei a perceber todo mundo querendo ser politicamente correto. Falei assim, não, eu não vou vaiar, tudo bem, você está passando pano, né? Aí eu pensei, falei, pô, mas ele não quer isso aí, né? Ele quer, né? Eu nem sentia isso, mas falei, eu vou fazer um negócio para aparecer mesmo. Aí ele veio me entrevistar, aí quando ele veio, eu soltei os cachorros, eu vou vaiar, porque meti o pau, não deu outro, chegou à noite e foi pro ar no Jornal Nacional a minha entrevista lá, a minha sonorazinha. Aí, a partir dali, cara, foi um tal de... A Globo tem muita força, mas muita, nossa senhora, a Globo o pessoal pode falar o que quiser. Eu já trabalhei na CBN, que era a Filosofia Globo, tudo, né? Mas a TV Globo, ali é um canhão mesmo, né? Aí foi uma pressão grande. Não, João, você precisa entrar para falar, tá? Até que eu entrei no rádio. Poxa. Para comentar jogo, né? Futebol amador aí. Foi bem na sequência disso? Foi bem na sequência. E o que me entusiasmava era assim, eu ia comentar e punha o fone, né? De ouvido, né? O retorno.
E eu falava, e aquilo pra mim foi que legal, eu falo e me ouço aqui. Eu comecei a gostar, cara. E foi o dia que o Carlão, eu comecei no dia que o Carlão nasceu. Você vê, meu filho, o Carlão, né? O Carlão de que ano que ele é? Ele é de 1980, é o Ele ano é de que eu, 80. é o ano que eu comecei. O Carlão tava nascendo e eu tava comentando o jogo. Quando eu Que cheguei lá no legal. hospital, ele já tinha nascido. Que legal. Foi assim, então eu guardo essa data do nascimento dele, praticamente que é a data que eu comecei. E aí eu fui, né, depois, aí o Sérgio Salvucci, que era o chefe, né, era o locutor que comandava a Rádio Brasil, falou, não, você vai comentar, meu primeiro jogo foi lá em Jaú, fui lá comentar Ponte Preta e 15 de Jaú. E aí foi entrando, né, até que quando você percebe, cara, mas eu sempre fui assim, viu, Elton, Anderson, amigos, eu tinha sempre a minha atividade, né, no corporativo, eu trabalhei na Swift muitos anos, né, no comercial da Swift, né, que eu vinha assim mesmo mexer mais integralmente, né, quase que total, foi agora, tá fazendo uns 15 anos, 20 anos, né, que aí eu entrei mais assim mesmo. Mas foi isso, né? Poxa, que legal, João. Uma junção. Que legal. E nesses últimos 15, 20 anos, né, que o senhor está de forma integral, a internet veio com força, né? Exato. Chegou a dar algum receio de isso pode acabar? Não, sabe por quê, Anderson? O rádio, cara, se você for pesquisar, ele é um veículo insuperável, né? Inquebrável, como a gente fala. Uhum, Porque o rádio, veja você, o rádio é o primeiro veículo, sim. né? No Brasil, o futebol passou aí pro rádio, assim, e ele ajudou muito a impulsionar o futebol brasileiro. Foi a partir da Copa de 1938. Ela já foi uma Copa transmitida, né? Uhum. Pela Rádio Nacional do Rio, tinha umas outras, a Rádio Cruzeiro do Sul, eram as rádios que existiam. Então já o povo brasileiro já se conectou através dessas transmissões. Aí o rádio ele vem só crescendo, né? Principalmente o rádio esportivo. E nisso vem a televisão, né? Quando a televisão chegou, muita gente fala, vai acabar com o rádio. Aí, né, mesmo o cinema já existia, né? Embora sejam veículos tão distintos, né? Mas não, o rádio ele sempre sobreviveu, né? E depois veio a internet. Quando chegou a internet, muitos pensaram. Mas o que acontece, a vantagem do rádio? O rádio, ele usa, né? O rádio soube usar a própria televisão ao seu favor, né? Porque não adianta você querer concorrer. São coisas muito diferentes. Né? Hoje, por exemplo, tem os podcasts, né? Que nada mais é do que um programa de rádio, né? Nada mais é do que isso. Sim. Talvez não seja o rádio raiz, porque o rádio raiz é o rádio sem imagem. Né? Sim. Eu vejo hoje o desenvolvimento dos streams e tal, e tudo que se faz, mesmo podcast, se faz com streaming. No fundo, não é conceito rádio, né? Conceito rádio é apenas a voz, A né? voz. Apenas o áudio. Quando né? você tem imagem, você não usa a imaginação. Que o Não senhor usa a falou no começo, imaginação, né? Não Exato. usa a imaginação. Tem um jornalista esportivo, né? Claro que já morreu, chamado Armando Nogueira. Pô, Muito famoso, esse- né? Um dos maiores de todos os tempos. Ele é acreano, nasceu no Acre. E ele gostava do Botafogo do Rio. Então ele acompanhava o Botafogo pelo rádio. Na época tinha o Heleno de Freitas, aqueles jogadores, tinha o Cachorrinho Biriba, né? Que ficou famoso. E ele acompanhava pelo rádio. Aí ele veio para o Rio de Janeiro, né? Veio ser jornalista, foi trabalhar no Jornal Globo, tudo. Né? Todo mundo conhece, um dos maiores que nós tivemos. Uma das crônicas que ele fazia muito, ele falou isso aí, ele falou assim, quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, o Botafogo que eu vi não era o meu Botafogo do rádio, né? O meu Botafogo no rádio ficou lá no Acre, na minha imaginação. Quando eu me deparei com a realidade, ele não era um Botafogo tão poético, né? Conforme ele imaginava. Mas era o Botafogo. Quer dizer, essa frase dele, ela definiu bem, né? A diferença, assim, da imagem e também apenas do áudio. Não sei se vocês percebiam, quando o Silvio Santos tinha o Lombardi, o locutor, ele jamais mostrou o Lombardi. Sim. Não sei se ele lembra. Pra ficar E todo mundo ficava na imaginação. Como que ele é, né? Ele fazia um rádio na TV, né? Aquilo é o conceito do rádio. Então como eu sou raiz,
Hoje tem os streams mesmo, todo mundo tem, né? Eu falo assim, gente, quer fazer stream? Vamos fazer stream. Mas stream, para mim, é outra modalidade de veículo, né? Ele não tem o conceito que o rádio tem, é bem diferente. Total. Porque o rádio só tem a voz, né? Nada mais do que a voz. E é o encanto. Não, é maravilhoso. Sim. Eu lembro das poucas vezes que eu fui no estádio. Eu fui poucas vezes no estádio assistir o jogo. E eu lembro que das vezes que eu fui, eu levei um rádio. Porque a gente ficava Era no longe. vício, E aí todo mundo ficava com o rádio ouvindo no estádio. Hoje, por exemplo, Não sei. esse costume mudou. Mudou. As pessoas não levam mais o rádio. É o celular Levam. assistindo o jogo. Ou então eles acompanham aquelas... O placar ao vivo. Esse Exato. placar ao vivo. Às vezes, eu já fiz isso. Olhar o jogo com a... Com o placar ao vivo. ali. Não, e com aquela movimentação, né? Sim. Aqueles desenhinhos que eles Sim. fazem. Isso não é novo. Eu já vi isso. Na Copa de 1966 foi feito isso aqui. Não tinha, né? Não tinha televisão, né? A TV tinha, mas não aqui, né? Só tinha para a Europa. E na Copa de 66, aqui no centro da cidade, fizeram uma grande tela Olha. cheia de luzes. E as luzes representavam um campo, cheio, né? Que significava o jogador. E o cara ouvia no rádio e ia mudando as luzes. Poxa, que demais. legal. É um negócio, poxa, coisas que a gente fica admirado. Eu sei que teve um jogo que a gente até guarda como história. O goleiro pegou, né? Acho que era o Gilmar. O Gilmar. Jogou o Gilmar e o Manga. Esse era o Gilmar. O Gilmar pegou a bola, mas o Brasil estava perdendo. Então, o locutor falando, Gilmar com a bola. Então, o cara que coordenava, ele deixava a luz piscando no Gilmar, né? Ali. E todo mundo entendia que ali era o Gilmar, né? O cara põe na cabeça. Aí um gaiato lá gritou, Gilmar, passa essa bola rápido, você tá demorando muito, quer dizer, por causa da lâmpada, né? Não tinha Gilmar, Não mas- apagar. eu não apagava, passa essa bola rápido, né? Joga pra frente, nós estamos perdendo, acho que foi contra a Espanha. Não, desculpe, 66 foi... Nós perdemos os 2 jogos, né? Perdemos para Portugal e para Hungria. Acho que foi contra Portugal, a última partida. Então teve isso, né? Que depois hoje vai pro Pra internet. pra internet, né? Olha. Você liga lá, tá lá o desenhinho, ataque, fulano, defesa. E a turma fica, cara. Às vezes até em detrimento né, de ouvir o jogo no rádio, né? Então tem muito disso ainda. Tem muito, também uma concorrência do rádio, mas mesmo assim o rádio não morre, Não né? morre, não Ele morre. continua lá. E acho que hoje em dia passa até no telão, se eu não me engano, do estádio, né? Parte do jogo, né? Que acho Verdade. que quando é VAR, alguma coisa assim, É. eu vejo o pessoal tudo olhando pro Isso, telão. o cara fica, ele quer ver o replay do gol, né? Parece até um replay agora. Ah, é? Parece, né? Olha. O que você acha dessas novas arenas? Porque eu acho que eu sou palmeirense e eu acho que eu sou a favor do Palestra Itália antigo. Não sei se Raiz, eu gosto né? muito de arena. Então, Tinha o problema cara de estádio, o né? problema da arena é que ela elitizou, né? O povo nossa. não dá mais O para ingresso ir. esquece. O Palmeiras eu acho que é o maior ticket é do Palmeiras. Se eu não estiver enganado, ele tá com 150 quase, Por aí. né? Por média de ticket, né? Uhum. Então, que o futebol sempre foi do povão, né? Do Exato. pobre, o cara que ganha salário mínimo. E esse público fugiu, a arena não vai. Exato. E a arena ficou branqueada, né? Tá vendo? Porque, queira ou não, mas o Brasil é um país racista, né? De um jeito ou de outro. E a classe preta, ela é menos privilegiada, né? Economicamente, a maioria, né? Então, você vai nas arenas hoje, é pouco preto. E o preto é do futebol, né? Tanto jogador como torcedor. 56% da população brasileira é preta. Sim. E a gente vive costume branco, né? A maioria. E Enfim, o Brasil tem, uma tem celeuma. uma dívida com muito. tem Foi o último país Sim. que proclamou a abolição, né? Sim. 1980. Até a Argentina, que é um terror, que matou muita gente, né? A verdade é essa, né? Mas por que não tem preso na Argentina? Não tem, porque eles mataram.
né? Simplesmente. Por que que o preto não entra? Eles também fizeram tráfico de escravo e tal. Mas você vai na Argentina, tem muito pouco, né? Muito pouco. Eles foram, mas mesmo assim foram muito cruéis, mas mesmo assim eles fizeram a lei de abolição antes que a gente. Então nós temos uma dívida para você, às vezes, para você entender muito do que acontece na política brasileira, tem que ir lá na história para saber a origem, a Exato, razão. exato. É isso aí, o futebol explica tudo isso. E como explica, né? Os nossos craques saíram da favela, né? Isso. A nossa seleção brasileira é uma seleção preta, Preta, né? Com muito orgulho. O maior representante nosso, né, a maior referência esportiva nossa é preto, né? Com certeza. Pelé, né? O Brasil é um país antes do Pelé e depois do Pelé. Exatamente. O Pelé foi muito além das 4 linhas, né? Foi muito além. O Pelé teve uma importância política, econômica, social imprescindível, porque foi tudo se amoldando segundo a geração Pelé. Sim. Ô, João, fala um pouquinho da nossa cidade, da nossa Campinas. Campinas foi, a partir dessa época aí, né, 80, 90, 2000, cresceu muito, né? Como que você acha que o rádio influenciou aí a cultura esportiva em Campinas? Eu acho que campineiro raiz não é muito, né? Nós temos 1 milhão e pouco aí, 1.100.000, 100 e pouco aí. Campineiro raiz dessa turma aí, 500 mil, nem sei se tanto. E que acompanha para o futebol da cidade é mais esse pessoal. Por quê? Porque o futebol de Campinas, ele ficou muito para trás, né? Ele deu um ameaço que ia, tudo, mas ele voltou, hoje ele está se arrastando, essa é a verdade. Puxa. Por razões óbvias, né? Porque não se produz recurso. Como é que você vai competir com esses grandes recursos que nós temos aí? Você pega um orçamento de um Flamengo, por exemplo, é 1 bilhão no ano. Nós não produzimos esses recursos, então a distância fica muito grande, né? Claro que estou falando já do Flamengo, mas nós já estivemos mais perto dessa turma, né? Sim. Então, o Guarani foi campeão em 1978. Pela lógica, poderia ter dado um salto, né? Se você pegar Campinas, ela é igual a Curitiba. Você pega o futebol de Curitiba, ele tem o Atlético, né? Principalmente, que é mais, né, uma força nacional. E Campinas não desenvolveu. Ela patinou, né? Agora, o campineiro raiz, ele acompanha o time dele pelo rádio, né? Campinas, hoje nós temos 4 emissoras que focam futebol. Tem a rádio, as 2 FMs, né? A Pan News e a CBN, e tem a Rádio Central com a Rádio Bandeirantes. São as 4 que... A MFM. A MFM que estão focadas no futebol. Então elas têm audiência. Elas têm todas as 4 têm muita audiência, né? A audiência desses que são interessados. Mas se você for no campo da pesquisa, você vai ver assim. Primeira torcida é do Corinthians, né? Então o Corinthians tem mais gente do que Ponte e Guarani. A Ponte, na pesquisa, vem em segundo nessas pesquisas, não é? Mas o São Paulo vem terceiro nessas pesquisas, e assim vai. Agora, o campineiro, ele se norteia muito mais pelas rádios mesmo, né? Ele se informa, se abastece, né? Debate, com as rádios. Porque a televisão não tem cobertura, né? Não tem nos times de Campinas. Tem assim um noticiário, mas não tem cobertura como o rádio faz. Como o rádio faz. Sim. E como em São Paulo São Paulo e no Rio fazem dos grandes clubes, né? Perfeito. Então eu acho assim, o rádio tem uma importância fundamental. Quer dizer, é pelo rádio de Campinas que o campineiro da Gema se orienta, né? Ainda continua sendo. Por isso que nós lá, a gente que trabalha no meio, a gente sente isso mesmo, sente uma repercussão grande. Sim. Né? A gente sabe que tem um feedback, tem a própria gama de patrocínios, você consegue bons patrocinadores que dá para tocar nessas 4 que eu citei, né? Mas é um mercado assim, que é difícil entrar também, né? Embora existam inúmeras rádios web, etc. Agora, entrar efetivamente nesse mercado também não é fácil. Mas eu acho assim que o campineiro raiz, que é a minoria, né?
ele consome pela rádio. Porque os outros que gostam do Corinthians, do São Paulo, etc., eles talvez prefiram já uma rádio que faça a cobertura do time dele, né? Nós não fazemos, nós repercutimos muito dos times de São Paulo, mas nós não estamos lá no dia a dia, né? Sim, sim. Então eu acho que o campineiro ele tem que valorizar essa cobertura, né? Sem falar que é acessível também, né? É Porque acessível. pega depois alguns canais pagos, que aí para você acompanhar o time local você tem que pagar, e o Isso. rádio é acessível. pra É, o todo rádio é mundo. acessível. Exatamente. Antigamente ainda era mais fácil, né? Você colocava um foninho de ouvido, pegava a rádio, né? Agora você tem que baixar o aplicativo da rádio, né? Para poder ouvir. Mas, João, um assunto polêmico agora. Você falou aí que Campinas desandou nessa questão aí da seriedade do futebol, né? O que você acha que foi o principal erro? Eu sei que tem um erro ali, que é tratar o clube como uma empresa, né? Eu acho que é importante saber que todo clube tem que ser administrado como se fosse uma empresa. Tem que ter departamento financeiro, de marketing, comercial. Não é só montar um bom time, contratar um técnico e ir para jogar, né? Mas aonde você acha que Campinas poderia estar lá entre os 10 maiores do Brasil? Poderia. E não está. Qual que foi o principal erro? Eu acho que é a gestão, né? Ela Ela não teve gestão compatível, sempre gestão... Porque passou cada jogador por esses times, né? É muito, Cara do ela céu, revela. Amoroso, Luiz Fabiano, É. Dicá. Vamos falar de mais nomes aí? Neto. Não, tanto se você pegar o que a Ponte e o Guarani deram para a própria seleção brasileira, né? Sim. Jogadores que disputaram a Copa do Mundo, a produção de valores é muito grande. Mas eu acho assim, um excesso, falta de gestão e um provincianismo, né, na divisão do bolo, né? Porque os grupos políticos aí, eles querem assumir Guarani e Ponte Preta porque é legal para eles, né? É mais importante você ser presidente da Ponte do que ser prefeito de Campinas, presidente do Guarani do que ser prefeito de Campinas. Então todo mundo quer. Só que todas essas competições, entre aspas, né, que vão no campo político, elas atrasaram, né? Elas atrasaram o desenvolvimento do clube, né? O objetivo real, o clube se afastou daquele objetivo. Então ficou distorcido. Hoje está difícil, porque ela tem um recurso, as duas produzem um certo recurso. Só que esse recurso que vem, hoje ele não é suficiente para devolver, né? Para você dar uma resposta, fazer um bom time, manter um nível, né? Não é suficiente. Sim. Né? E as gestões, elas são insuficientes para poder atender essa demanda, né? Mas no fundo, o caso da Ponte, a Ponte ela vive um drama político, uma disputa lá política, onde a chapa que entrou brigou com a que saiu, mas a que saiu acha que essa que entrou pelas portas do fundo. Houve muita irregularidade nas eleições, né? Muita coisa que a outra chapa descreve, até contra a lei, né? Enfim. E o Guarani veio nesse embalo de crise, né? Principalmente na entrada dos anos 2000, que o Guarani vinha numa ascensão, mas de repente, principalmente na saída do Beto Zini, que foi um bom dirigente, mas como ele absorveu muita coisa, e ele não estava preparado para o salto, por causa da Lei Pelé. A Lei Pelé tem muito a ver com isso, né? Uhum. Porque quando chegou a Lei Pelé, mudou a configuração, mudou a cabeça, mudou o conceito, etc. E não houve uma adaptação, um objetivo, né, de adaptação das duas equipes. Então elas estão perdidas, essa é a verdade, né? O Guarani hoje está um pouquinho mais organizado, está se organizando, aos poucos está se refazendo, em relação a que o Guarani já foi. E a Ponte se quebrou, né? Se desorganizou completamente, devendo, né? Muita dívida. Grande parte da dívida é com o ex-presidente, que era o Sérgio Carnielli. Então, como ele era muito influente, quem assumisse o poder precisaria tratar com ele dessa dívida, né? Uhum. Mas quem assumiu o poder também não se incomodou.
Então fica aquele peso, né? É uma dívida atrás te batendo em você, você não tem condição de saldar, você não tem, né? Então o clube fica à deriva. Sim. Eu acho que ele foi isso, eu acho que política e gestão, né? Política interna, que acaba tramando contra, né? Sim. E depois quem estava lá, que sempre no poder, não teve gestão, não teve visão, não teve capacidade, né? Às vezes você tem visão, Sim. você tem uma boa teoria, mas você não tem capacidade de mobilização. Isso aí envolve dinheiro, você tem que ter uma certa independência, uma grana extra. Ou você tem que ter uma influência muito grande, né? Uma influência política muito grande para você captar recursos, fazer, mobilizar, fazer o seu negócio andar, Sim. né? Agora fica essa confusão, passa para a SAF, né? Que é um sistema empresarial, que não é salvação nenhuma também, né? Também não. Não é nenhuma salvação, mas é um modelo que quem assume quer lucro, né? E sabe os parâmetros, né? É possível, não é? Ficou nessa. Porque é tão triste, né, João? Porque parece que os times entram num campeonato para participar só, não entra para ganhar, para não, vamos subir. Ultimamente tem sido para permanecer. Não tem objetivo. Ambos entram só para participar. O Guarani tem essa pendência do estádio, né? Que no fundo o estádio não é mais dele, né? O estádio já foi. Faz Faz né? tempo que não é dele, mas é uma pendência que aí o contrato, né, ele diz que o Guarani tem que sair, né, do estádio, mas para ele sair o arrematador, né, que é o Graziano, né, ele vai ter que dar um estádio para o Guarani, naqueles moldes combinados, mas isso aí não evolui, né, não prospera. Então eu acho que essa pendência do estádio do Guarani atrapalha muito também, né. E na Ponte Preta, a principal pendência é essa briga, né, de bastidores, essa briga de poderes lá, que não deixa o clube andar. Sim. Fica aquele angu de caroço. Quem tá não quer largar e quem assim. João, pro futuro, o senhor pretende escrever um livro com as crônicas? É que eu faço uma crônica semanal pro Jornal Diário, Sim. Diário Campineiro, que está crescendo bastante, né, o Sim. jornal do Donizete. E isso já faz um ano, né? Acho que tem bastante episódios. Primeira mão, hein? Primeira mão. Qual que é os planos, então? É verdade. E a gente pretende transformar todas essas crônicas semanais num livro. Porque ela chama-se História da Bola, chama-se Histórias da Bola. E toda semana eu conto um caso, né? Que eu tenho muitos, né? Então toda semana tem um caso para contar. E tem casos, assim, muito pitorescos. Às vezes coisas que são invisíveis, né? Que só eu vivia, vou lá e ponho no papel. E aí meu dono fala, pô, João, essas crônicas dá para transformar num livro. Mas deve estar grosso já o livro. Porque, é assim que é bom. Já deve. Agora eu preciso ver, eu preciso andar atrás disso, né? Atrás do editor, trabalhar em cima, né? Mas vai sair sim, quem sabe, né? Legal. Eu faço 70 anos em junho, né? Então eu tô pensando nisso, falando, quem sabe eu dou um pau agora até junho, né, para no aniversário dar um presente aí para, né, que seria as histórias que eu captei aí ao longo da vida, né, da carreira. Legal, que legal. Mas é só história, né? Só resenha, não é informação, nada, é só resenha. Que legal. Então, já compartilhou algumas conosco aqui, né? Compartilha mais uma aí, então, com a gente, uma história aí que não foi escrita ainda, João. De primeira mão. Então, essa semana aqui eu estou contando uma história, ele vai sair agora sábado, né? Dia de Natal. Legal. Do Cilinho, né? Quando o Cilinho trabalhava no São Paulo. Sim. Essa história é legal, mas quando eu ponho no papel, eu ponho bem floreada, né? Lógico, né? Mas a história dá para falar aqui em 1 minuto. O Cilinho era cheio de inventar, né? Cheio de criar. O Cilinho foi um treinador, né? Grande treinador, Sim. que é muito conhecido no futebol brasileiro, assim, um vanguardeiro, cara que viveu além do tempo dele. E ele treinou os Menudos do São Paulo, que eram aqueles meninos, Sidney, Silas, Careca, Miller, né? Todos aqueles Pita, aqueles cobras lá. Fizeram muito sucesso. E o Cilinho, ele tinha os treinos assim muito táticos, específicos. E tinha uma jogada que ele queria armar, era do Gilmar, que era o goleiro. Sim. O Gilmar esticar para o Careca, né? O Careca era muito rápido, esticar direto para fazer um contra-ataque. Então ele punha os cones e ficava treinando.
Então, a função do Gilmar goleiro era chutar e achar o Careca, mas ele tinha que entregar no pé no Careca. Aí o Gilmar chuta uma, não consegue, chuta outra, aí chuta, o Careca vai errado. Não dava certo, né, no treino. E o Sininho já bravo, né, e o treino não ia. Até que ele pegou, ele falou, meteu um apito, parou o treino, foi no meio do campo. O Gilmar estava no gol, falou, Gilmar, vem cá um pouquinho. O Gilmar começou a vir, Careca, vem você aqui também. Aí chegou os dois. Falei, eu queria falar o seguinte para vocês dois. Gilmar, esse aqui é o Careca, ele joga no mesmo time nosso. Careca, esse aqui é o Gilmar, o goleiro que joga no seu time. Queria apresentar um pro outro, porque vocês não estão, parece que são inimigos. Meu Deus. E fez os caras darem a mão, tudo, né? Darem a mão, e os jogadorzada achou legal, né? Cara, Dava que legal. risada, né? Aí eu mando aí vai, essa história vai, né? Que Só que legal. quando ela vai bem, vai um detalhe, montão de né? linha, assim. Porque aí você aproveita, você fala do Cilinho, assim, muita coisa que ele fez. Você dá uma viajada, né? No Cilinho tem muita história, né? Rapidamente tem uma outra que é boa. Cilinho foi para Itália, quando o Careca foi transferido, e lá o São Paulo fazia um amistoso com o Napoli. E ele foi jogar no Napoli, né? Junto com o Maradona. E o Cilinho foi lá, o Cilinho detestava avião, né? Então ele precisou fazer, ele fez bastante exercício, depois os caras deram uma injeção, ele foi dormindo. Ele não andava de jeito nenhum, não gostava. Mas tudo bem, foi. Chegou lá, o Cilinho gostava muito de rinha, briga de galo, adorava briga de galo, né? Gostava de um carteado, essas coisas, Cilinho, né? E aconteceu que ele estava andando lá por Nápoles e achou uns ovos de uns galos, galo de briga, aquele galo, eu chamo de galo marvado, né? Que é o galo vermelho, né? O galo que tem o galo branco, que é o bonzinho. E o vermelho é o marvado, né? E o Cilinho achou um ovo desse galo aí. Aí o Cilinho não teve dúvida, pegou e comprou uma dúzia e remeteu para o Brasil, né? Que ele ia jogar, mandou para cá rápido, despachou pelo avião e tal, ia chegar no dia seguinte e orientou, mandou para o Jorge Ferreira, que era também cronista, mas era amigo do Cilinho. Ele morava em Valinhos. Falou, Jorge, tô mandando os ovos aí, você me guarda, tal, porque a hora que eu chegar, né, ovo de galo, explicou a história, né, pô, o ovo valia muito, né? Sim. Valia muito o ovo. Aí tá bom, o Jorge pegou, foi lá no aeroporto, retirou, levou para casa dele e pôs os ovos todos na geladeira lá, né? Esqueceu de avisar a mulher dele. Aí o Jorge chega um dia, ela puta de um omelete lá. Um omelete. Aí eu, mas o que aconteceu? Não, eu fiz um omelete para você. Aí ele falou, meu Deus do céu, e agora? Ele chorava, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar pro Cilinho? Que omelete caro esse. Aí, pô, o dia que ele falou pro Cilinho queria matar ele, né? Falou assim, não, você não acredita que você fez uma coisa dessa. O Cilinho já estava no Brasil, ele foi lá todo medroso para explicar, mas de fato, né? Essa história eu já contei, já mandei, né? Então são esse tipo de história, tem bastante história pitoresca, né? Também quando, por exemplo, quando morre um craque, um jogador, sempre faço uma memória, porque fiz do Vanderlei agora, fiz da Odete Valentim Domingos, que foi nossa atleta de Campinas. Quem mais? Sempre tem alguém para fazer. Fiz do próprio Zé Arnaldo, né? Zé Arnaldo, que foi cronista também, né? Um colega meu. Sim. Trabalhou com o Walter Paradella lá. Sim. Ele morreu agora, fiz. Então sempre tem uma crônica, né? E isso no livro acho que vai pegar, ué, né? Com certeza. o próprio Luciano do Vale, ele era daqui de Campinas, não era? Ele era de São Paulo, mas São... ele começou aqui, né? Começou aqui, molequinho, né? Me lembro dele bem, eu era molequinho também, né? Ele transmitia campeonato amador e tal. Ele sempre foi empreendedor. Muito bom. Esse fez uma falta, né? Foi um baita no cronista, né? No narrador, né? Jornalista, empreendedor, né? Soube ganhar dinheiro também com o esporte. João, Muito são bom. 40 anos já no jornalismo e nessa área. Se o senhor pudesse olhar todos esses anos como terceira pessoa, né? Vendo de longe, você acha que valeu a pena tudo isso? Valeu, né? Porque isso é um vício, né? E é um dom, né? Apesar de ter muito aprendizado, né? Que você está sempre estudando, mas é um dom também, né? E é uma coisa que você trabalha com o que gosta, né? Então, além de você fazer a parte operacional,
mas você tem a parte sentimental, né? Que Uhum. ela motiva. Eu tô com quase 70, né? Já era para eu estar bem, não é mesmo, gente? Bem longe, né? Eu quero ver vocês em contabilidade com 70 anos, vocês vão querer ver débito e crédito bem longe, né? A minha profissão já é diferente, você está sempre motivado, né? Hoje vem um campeonato aí agora, tá? Quer dizer, parece que você renasce, parece que você está sempre querendo oferecer alguma coisa, Uhum. sempre renovando, sempre se reciclando, sempre tendo uma nova versão, né? A versão 2023 termina agora e entra uma versão 2024. Muito Então, legal. acho que por si só, né, valeu a pena. Agora, dinheiro não dá, viu, gente? Eu vou falando para vocês. Dinheiro, tanto que eu falei para vocês, né? Eu tô lá com o meu carro sem bateria, né? Vou ter que Aham. carregar agora na chupeta, né? Por quê? Porque com tantos anos, né? Eu podia ter um carro, mas não, né? Tem um automóvel lá, que eu falo todo, né, uma carrocinha, conforme dizia o Collor, né? Então não dá dinheiro, né? Não, né? Eu não faço isso em casa, entendeu? Mas é prazerosa, é uma profissão Muito bem legal. prazerosa que a gente realmente tem que respeitar, gostar e Com agradecer. certeza. Tá bom Com demais, né? certeza. É isso aí. Ô, João, só complementando, qual parte dessa sua jornada aí que você considera que foi mais gratificante até hoje? Eu acho que foi, apesar de tudo, né? Apesar de eu dizer para vocês que não tem dinheiro no negócio, que é pouco dinheiro, mas eu acho que é a extensão pro Carlão, né? Pro meu filho, né? Pô, que legal, É, que legal. porque de um jeito ou de outro, o Carlão ele está estendendo o legado, né? Uhum. E ele é um baita no jornalista, não é porque é meu filho, mas é um grande jornalista. Sim, Então, eu acho que se não tivesse nada, teve isso, né? Eu quero mais o quê, não é mesmo? Não tem dinheiro na jogada, que é tudo, né? Tudo ganha pouco e tal. Mas é um negócio assim, é uma satisfação, é uma coisa que te apetece. que É legal, uma coisa Muito que te legal. faz bem, né? Uma Muito coisa que massa. te faz bem. que E legal. às vezes eu vejo lá, né, que o meu neto, o filho dele, o Carlão, ele não pode ver o microfone, cara. Eu Olha, até tiro ele e falo, não, você não vai ser isso não, meu. Ele sabe. Se ele tivesse aqui, ele queria comentar tudo, tal. Ele tem 8 anos, né? Mas você vê que Caramba. gosta, tal. Já os outros 2 netos já são mais alheios, né? Uhum. Já gosta assim, mas não gosta de falar. Enfim, né? Eu também não gostava Cada de um, falar, aham. cada um. Mas cada um tem que seguir o seu Exato. caminho, né? Então, tomara que o Carlão siga o caminho dele, assim, né? Com honestidade, né? sim, Né, mesmo com respeito a tudo, né? Respeito ao próximo, respeito à profissão dele, aos jogadores, né? Que eu sempre falo para ele, nunca se esqueça que atrás de um jogador tem uma família, né? Atrás de um jogador tem uma esposa, tem uma mãe. Então toma muito cuidado, que já aconteceu comigo, né? De repente criticar um jogador e ser surpreendido por isso, né? Não deu para contar aqui, mas uma hora eu conto, né? Tantos casos que eu vivi por causa dessas coisas. Então, que ele siga um caminho melhor que o meu, né? E que também leve o legado, né? Até onde Deus quiser. Acho que depois disso, acho que não precisava falar mais nada, né? Acho que Com- tá missão cumprida, cara. e o Carlão é um cara 10, eu sou suspeito de Você é amigo falar, dele, porque eu né? sou amigo dele Aham. De e infância, de tá? infância crescemos juntos, jogamos muita bola, É. ali na Ele não Votuporanga. deu nada de jogador, Não mas deu agora, nada, é. agora ele joga futebol ali. É. E é um cara 10, é um cara, ele tá soltinho, né? Na TV, Ah, sim, tá não, ele tem soltinho. desenvoltura, né? Ele precisa estudar mais, né? Eu falo, precisa estudar mais, né? É, Jornalista tem que estudar. E outra coisa, não é só futebol, você tem que saber ser geral. tudo, né? Hoje saber tudo que você puder saber. Mas é assim, né? Deus sabe o tempo de cada um, Exato. né? exato, Eu acho que é por aí. Eu exato. percebi que, principalmente na televisão, nos últimos anos tem inovado bastante, né? Principalmente essa área de esporte e tudo mais. Não sei se tem a ver, mas percebi depois que o Thiago Leifert apresentava o Globo Esporte, parece Verdade. que ficou mais informal, parece que Isso, ficou, é isso mesmo. enfim, acho Mais que solto, mais né? solto, Mais solto, exatamente. isso. Qual- Porque é isso aí. acho que o futuro do rádio, o que o senhor acha que vem por aí? Eu acho que assim, a parte de comunicação, cada vez ela vai ter uma tendência a gente estar assim conversando como se estivesse numa mesa de um Aham. bar. Perfeito. Eu estava aqui, tocou o telefone, porque é uma Acontece, interatividade. Aham. Quem está assistindo a gente e também atende telefone, né? Não é nenhuma falta de respeito. Não precisa protocolizar isso. Então, hoje, cada vez mais essa informalidade, né? Como se você estivesse na sala Legal.
né? Porque quando você às vezes encontra uma pessoa famosa, parece que você conhece ela, né? Ela não te conhece, mas você, ela entra na sua casa todo dia. Exato. Então essa forma informal que eu gosto também, eu acho que é um modelo que com certeza vai prevalecer, né? E você procurar ser sempre você, não querer inventar. Quer dizer, tem um monte de jeito, né? Mas o personagem já é uma coisa, muitos criam personagem, né? Eu tenho colegas que fazem personagem. Mas o personagem eu não sei até que ponto vale. Uhum. Eu Então eu percebo. acho que a espontaneidade ela é mais E hoje em dia tem verdadeira. bastante bordão também, né? Você É, vê que um jornalista ali de futebol, alguma isso, coisa, ele fica cria. marcado pelo bordão dele, né? Eu queria porque o povo gosta, né? É Exato, verdade, exato. isso é verdade. Uma coisa que eu queria, que eu sinto falta no esporte principalmente, João, é o pessoal conseguir voltar a ter a comunicação com o pessoal da internet, né? Um exemplo, esse dia eu estava vendo a Rádio Educadora, o pessoal manda um WhatsApp pro WhatsApp da educadora e depois a educadora transmite ao vivo na rádio aquele WhatsApp, aquele áudio, né? Imagina uma Uhum. transmissão de um jogo, né? Você poder mandar a sua Mas estão opinião. fazendo Estão isso. fazendo? Tão Isso é muito fazendo. legal, isso é muito Você legal. tem que dar uma filtrada, né? Porque você nunca sabe o que vem, né? Exatamente. A gente lá de vez em quando passa por isso. Um Mas já xingo. tá mais assim, tá mais comum isso daí. Legal, Muito bom. massa. João, qual o conselho que você dá aí para quem está começando aí como um jornalista esportivo, né? Existe algum aprendizado específico que você gostaria de passar para eles aí em adiante? É perseverança, compreensão, paciência, muito trabalho, né? Tem que estar toda hora estudando, né? Muito estudo, Aprendizado constante. aprendizado, entender que precisa ter 5 empregos para ganhar um pouquinho de dinheiro, porque é uma profissão muito dolorida, né? Você vê o Galvão, não é essa a realidade, é que nem o futebol. A maioria dos jornalistas passa dificuldade. E saber que jornalista não é celebridade, né? Muitos confundem. Nós não somos celebridade, nós somos operários, né? Da palavra, da escrita, né? Estamos para interpretar os fatos, os acontecimentos. Então, nós não somos a notícia, né? A notícia é outra coisa. Não podemos confundir isso, né? Então, temos que ter essa humildade. O jornalista, ele pode dar a sua opinião? Pode, né? Pode, não tem problema, né? Falando um pouco sem ser esporte, ele pode... Pode, né? Faz parte do jornalismo a opinião, né? Faz parte. Eu vivo da opinião, Aham. né? Muito mais do que da informação. Mas sempre com ética, né? Total. Sempre entendendo que alguém que você não pode ferir, que você não pode sair do limite, né? Sair do âmbito profissional, né? Vou criticar um jogador, critico o jogador. Não vai. A pessoa... Deixa o Marcelinho Carioca ali, deixa pro jornalismo específico, deixa lá para Investigativo, Sônia policial Abrão, agora. para polícia, né? Mas não vai você, como jornalista esportivo, querer analisar que não é a sua área, né? Exato. Então é uma coisa diferente. Eu acho que basicamente são esses os conselhos, né? E ter e gostar, né? Principal, Gostar né? já é uma grande coisa. Muito bom. Muito bom. Vamos para aquela perguntinha final? Vamos lá. Ô, João, a gente sempre encerra aqui nosso episódio. A gente poderia ficar aqui horas conversando, né? Sim. Mas você tem compromisso e a gente também tem que encerrar, senão fica um episódio muito Senão grande. o dono do estúdio vai cobrar outra diária. Mas, João, a gente sempre encerra com uma pergunta assim, curta, mas você fica à vontade para responder da forma que você achar melhor. E aproveita esse momento também para colocar para fora aí aquilo que você sempre teve vontade de falar e a gente tem essa oportunidade aqui, né? A gente gostaria de saber o que te move. Um pouco de paixão, né? Por tudo. Futebol, eu sou apaixonado. Eu gosto do futebol, assim, aprecio. Eu tenho gosto pelo futebol, né? Às vezes eu tô andando assim, tem um joguinho de futebol, paro para olhar, analisar, verdade. Eu adoro. Eu gosto também da movimentação dos clubes, né? Eu acho que o clube é movido a paixão. Eu sei interpretar a paixão que o brasileiro tem pelo futebol. É muito além do negócio, né? Muito além do business, né? E de modo geral, é preciso, eu acho assim, que é preciso controlar um pouco na parte política essa bipolaridade, porque às vezes eu acho assim, eu acho política muito importante, né? A gente não vive sem política. Mas eu acho que, infelizmente, o brasileiro sabe muito pouco de política, né?
nesse campo, ele dá muito palpite sem entender. Então, eu gostaria que ele entendesse mais as razões. Nós acabamos de falar, para entender o Brasil, precisa entender da história, precisa ler e tal. Eu gostaria que fossem assim as coisas, até para os jornalistas, né? Sim. Que está cheio de jornalistas também que não tem essa consideração. Que eu acho que hoje o político chama mais atenção do que a política, né? Chama mais atenção, exatamente. Tá acima até da ideologia, Exato. né? Porque existem as ideologias, mas parece que a estrela é o político de um jeito ou de outro, né? Isso eu acho que está fazendo mal, né? Não tá legal, não. Acho que está fazendo mal. Então, seria legal a gente dar uma refletida sobre isso, né? E no mais, gente, jornalismo é paixão mesmo, né? Em todo sentido, esportivo, político, econômico, de economia, não é mesmo? De qualquer âmbito. É uma profissão da paixão mesmo. E é tão importante porque traz a informação correta, né? Principalmente porque a informação hoje em dia, honesta e correta, Fake né? news. Hoje em dia, fake news, rede social... Ela muda um destino, né? Ela muda para o bem ou para o mal, mas ela muda um destino. Então, eu acho que a informação correta, além de ser honesta, ela tem que ser sempre prestigiada. Muito bom. Muito bom. Muito bom. João, para agradecer aí pela sua presença, pela sua participação no Bicast, uma lembrança aqui da Biconte. Assim você me vicia. Uma lembrança aí para que você volte, porque vão ter mais episódios para 2024. Não, vai ser um prazer. Então, você desculpe até a tribulação, né? Mas a gente marca um mais tranquilo. Com certeza. Não é mesmo? Pra gente falar agora de mais resenha, mais causos, e vai ser muito importante. Esse primeiro foi fundamental aí para explorar mais a personalidade, a pessoa do João Carlos de Ferreira. Não, eu agradeço vocês, tá? Anderson, Elton. Duca. O Luca. Ele é o nosso botão. Ele é o especialista aí que cuida dessa transmissão. Diretor da imagem aqui, né? Muito obrigado, né? Que vocês tenham muito sucesso, embora seja atemporal o podcast, mas eu estou aqui numa época de Natal, né? Com certeza. 2023. Exato. Com certeza. Então, Feliz Natal para todos e que nós possamos ter força, energia e possamos sempre honrar, né? Termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Um grande Natal para todo mundo. Amém, amém. Obrigado, João. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. E esse daqui, como o João já adiantou, é o último episódio do ano. O último episódio do ano. Então, em nome da Biconte, Bicast, a gente deseja a todo mundo um excelente 2024, certo, parceiro? Isso aí. Que seja aí muito próspero, com muitas oportunidades aí para que você consiga construir todos os seus sonhos. Muito bom. Ano que vem, Bicast está de volta. É isso. É isso. Lembrando que esse vídeo já está disponível no YouTube, como que é? Biconte Oficial. E no Spotify. Que é o nosso projeto aqui, Bicast Oficial. É isso. Lembrando, se inscreva no canal, ativa o sininho. Compartilha, manda pro amiguinho, exatamente. Comenta aqui que o João Carlos de Freitas vai responder lá os comentários. Um por um. Um por um, que eu sei que ele faz isso. Muito bom. E até o próximo. Até mais, valeu. Até.